Então, assim, até a aula passada, o que nós discutimos foi, a partir dos 2 capítulos do Jacob Borender, como eu falei para vocês, contei um pouquinho da história do texto, como é que ele foi gestado, a história do livro, etc. E a gente chegou à conclusão, né, a gente estava discutindo, que o livro do Borender, do Escravismo Colonial, é uma tentativa de uma reapropriação de alguns conceitos marxistas de base, numa tentativa de uma visão renovada a respeito do que teria sido o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, como a gente falou, várias facções, várias correntes do marxismo brasileiro ao longo do século XX postularam principalmente a questão do feudalismo como um modo de produção básico da colonização brasileira. E o Borender vai então questionar esse modo de produção feudal como próprio da realidade brasileira e vai postular um novo modo de produção que ele chamou de modo de produção escravista colonial. Ele achou e postulou e defendeu isso, que o Brasil não foi feudal, que algumas características do nosso modo de produção, da produção, da nossa economia, enfim, da base econômica da nossa Constituição, estariam fora das características do modo de produção feudal, apesar de aparentemente achar isso, né? As pessoas acharem isso, parecer que era assim, e que nosso modo de produção estaria muito mais propriamente chamado de modo de produção escravista colonial, devido à condição do escravismo, que ele vai detalhar então no segundo capítulo que vocês tinham para ler, que não era mais o capítulo de conceitos, né, de reflexões metodológicas, mas o capítulo seguinte em que ele vai realmente detalhar o que seria esse modo de produção escravista colonial. A gente viu também que o Marx, no Capital e na sua obra completa, no século XIX, nunca falou do modo de produção escravista colonial. Então esse é o principal motivo pelo qual os nossos marxistas não pensaram nisso, né? Tentaram adaptar para continuarem sendo marxistas de verdade, né? Continuaram postulando uma análise da realidade brasileira que tivesse a ver com algum modo de produção que tivesse sido pensado pelo Marx. E o Borender, por sua vez, diz que não, que o Marx, em alguns esboços, deu indicações de reconhecer a diferença do escravismo colonial em relação aos outros modos de produção, mas que ou por não ter tempo ou por não ter interesse não chegou a desenvolver esse modo de produção, não chegou a descrevê-lo enquanto tal, e que então ele, Borender, toma para si a tarefa, né, de fazê-lo tendo em vista as especificidades da realidade brasileira. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode dizer que é um livro seminal, né, a obra do Borender, é um livro que realmente postula uma mudança fundamental no marxismo, porque não só tenta explicar o que seria esse modo de produção escravista colonial, mas coloca esse modo de produção no mesmo patamar dos outros que foram trabalhados pelo Marx, que mais especificamente foram o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista, que foi com o qual o Marx mais trabalhou. Então, o Borender coloca o modo de produção escravista colonial nesse mesmo patamar. Tá? Nesse segundo capítulo, ele vai então esboçar o que seria uma teoria do modo de produção escravista colonial. Eu vou ser rápida para que a gente possa entrar então na discussão do PPTEL. Basicamente, no segundo capítulo do que vocês tinham para ler, o Borender vai descrever esse modo de produção escravista colonial da seguinte maneira. Primeiro, como a gente já viu, ele vai igualar em categoria, né, em nível de categoria, o modo de produção feudal capitalista. Poderia até colocar
Então, ele coloca o modo de produção escravista colonial no mesmo patamar dos outros que foram estudados pelo próprio Marx, sendo que esse não foi, não é? E que ele tenta especificar. Ele faz uma distinção básica entre dois tipos de escravismo, né? Ele vai falar que historicamente teria havido um tipo de escravismo que ele chama mesmo de escravismo colonial e um outro de escravismo patriarcal, que ele usa apenas como forma de comparação ao modo escravista colonial, do qual ele vai falar com mais especificidade. Tá. Não caracteriza isso como um modo de produção patriarcal, não? Não exatamente, porque o escravismo patriarcal estaria vinculado a outros modos de produção predominantes, né? O que o Gorender chama de escravismo patriarcal? Basicamente, ele vai fazer uma relação com os tipos de escravismo mais antigos, da antiguidade principalmente, da Grécia e de Roma, né, e de outras localidades, em que a gente tem, enfim, notícia pela história, de que os povos eram dominados por outros, portanto se tornavam escravos desses outros povos durante algum tempo, mas se libertavam disso também ocasionalmente. Então vamos pensar, sei lá, na escravidão dos judeus no Egito, né, que durou um certo período de tempo, né, e que na verdade o Egito tinha o seu modo de produção específico, mas esses escravos não tinham relação direta, não eram a base do modo de produção, né? E eles eram realmente escravos. O que caracteriza a escravidão, né? É a falta de assalariamento do trabalho, né? Então o trabalho é feito completamente de graça, é isso que caracteriza a escravidão. Então essa escravidão patriarcal seria muito diferente da escravidão colonial, porque a escravidão colonial ela funcionaria como base do modo de produção, tá? É o tipo de trabalho. Lembra-se que eu falei na aula passada que para o Marx todo modo de produção tem determinadas forças produtivas e determinadas relações de trabalho. Dentro das forças produtivas do modo de produção de escravismo colonial, a escravidão é a força produtiva mais importante. Há outras, né, nominadamente, né, dos donos de escravos, que exercem um trabalho, a gente poderia dizer que é justamente o de controle sobre os escravos, sobre a força de produção braçal, e os assalariados que também exercem essas funções de controle. Uma das questões fundamentais para o Gorender em relação ao escravismo colonial são justamente as formas de controle. Ele fala que uma das questões mais importantes desse tipo de organização social é o desenvolvimento de formas de cerceamento e de controle para que essa força produtiva básica, que são os escravos, continue trabalhando. E isso vai delimitar uma série de relações sociais, principalmente, né, classes e determinados segmentos da sociedade que funcionam, trabalham especificamente nesse controle, formas jurídicas, legais de controle. Ele vai fazer toda uma descrição muito minuciosa, muito bem feita, eu diria, até bem esclarecedora, de algumas peças jurídicas do Brasil colonial, mostrando como é que esse escravo era visto como coisa e como é que era exercido, então, eram exercidas as formas de controle sobre ele, inclusive juridicamente, não é? Então fala, por exemplo, da posição de alguns trabalhadores específicos, feitores, e controladores, etc., formas de castigo, né, que tem a ver com essa questão do controle sobre os escravos e que constituem formas legítimas, legais, culturais mesmo, de comando, né, e de organização, até eu poderia dizer, dessa força produtiva que é a força produtiva escravista, né, dos escravos. Outra coisa que seria típica dessa sociedade baseada no modo de produção escravista colonial é a distinção entre coisa e pessoa. Então, assim, o escravo, né, é coisificado, ele é distinto da categoria de pessoa e isso também ganha formas jurídicas específicas, não é? E assim como a pessoa do escravo é coisificada, tudo aquilo que diz respeito a ele, tudo aquilo que diz respeito às suas formas produtivas, ou aquilo que ele produz ao longo da vida, também o é. E isso tem a ver com todas as formas de trabalho, ou seja, se o escravo é uma coisa do seu senhor,
não é? E realmente é assim que é categorizado juridicamente, né? Se o escravo é uma coisa, tudo aquilo que vem dele também é coisa do seu senhor. Então, desde filhos, né? Filhos que venham a ter também são posse do senhor. Trabalhos que possa fazer são de posse do seu senhor, mesmo que sejam trabalhos não ligados à sua função direta naquele momento. Então, digamos que tenha lá um escravo que seja trabalhador do eito, trabalhe, sei lá, na lavoura de cana, vamos dizer. Mas que tenha alguma habilidade especial, como fazer cestos, né? Mesmo que ele produza isso, esse objeto também é uma coisa do seu senhor e, portanto, pode ser transformado em direito e em bem do senhor, porque vem da coisa do senhor, que é o escravo. Tá? Então, existe uma coisificação da pessoa, né? E uma consequente despersonalização do escravo. Tá? E em terceiro lugar, o Gorender coloca como característica muito típica dessas formas de escravismo colonial, vejam, são formas de escravidão que tem a ver com a questão das colônias, mesmo com um tipo de dominação específica, que é uma dominação metropolitana sobre colônias, né, sobre outros territórios, que é a ideia da plantation. Né? Em geral, ele vai dizer, né, que os nossos territórios, principalmente os territórios brasileiros e os outros territórios coloniais também, de grandes latifúndios, eles são territórios muito menos marcados pela ideia de feudo, devido a tudo isso que a gente está falando, e muito mais marcados pelo conceito da plantation, que vocês devem se lembrar, são esses grandes latifúndios produtores, principalmente de mercadorias de troca, né, para comércio, em geral comércio exterior, quer dizer, não são para comércio local, são para ser vendidos fora, né, e que usam o trabalho escravo como base da sua produção. Tá? Então, basicamente, são essas as três grandes características que o Gorender coloca como características fundamentais do modo de produção escravista colonial. O que mais eu posso dizer a esse respeito? Bom, e uma coisa muito importante também, que eu acho que ele é uma coisa inovadora que ele vai falar, que é a conclusão a que ele chega, e que para nós, até certo ponto, é uma conclusão um pouco surpreendente, né? Já que você tem séculos e séculos de escravismo colonial, né? Coisas que duraram, né? É um fenômeno que dura, um modo de produção que durou muitos séculos, e que ele diz que ele é um modo de produção improdutivo, no limite. Tá? E aí, como economista, ele vai tentar explicar o que é esse improdutivo. Por que um modo de produção escravista colonial poderia ser considerado um modo de produção improdutivo? Ele diz o seguinte, que para se manter as características fundamentais desse modo de produção, no limite, o custo vai ser muito maior do que a produção a que ele leva, né? O custo de se manter um contingente enorme de escravos, o custo de se manter um contingente enorme de pessoas a controlarem esses escravos, o custo de se manter todo um arsenal jurídico que regulamente as relações baseadas nesse tipo de produção, e principalmente a relação escravo-produto, quer dizer, a relação de produção estabelecida mesmo pelo modo de produção escravista colonial, ela acaba por se tornar improdutiva. Tá? Então, de certa maneira, essa improdutibilidade ou esse impasse fundamental do próprio modo de produção, muito marxistamente, né, é que vai vai levar ao seu colapso, ao seu fim. Então, de certa maneira, ele também desmistifica um pouco todas as questões abolicionistas, né? Então, assim, na verdade, o que ele está tentando desmistificar é toda uma ideia de que o abolicionismo tinha a ver com um questionamento mais idealista
da coisificação da pessoa e vai mostrar que o fim do modo de produção escravista colonial teve a ver com a sua própria improdutibilidade ou com ao fato dele ser levado a uma situação limite em que o investimento se tornou sempre muito maior do que a produtividade que ele pudesse ocasionar. E por quê? E assim, primeiro, um escravo morria com 20 e poucos anos. A vida útil de um escravo era muito pequena. Segundo, um escravo você precisava de um grande contingente de escravos para produzir uma grande quantidade de produto, né? Então você tinha que manter esse escravo, alimentar esse escravo, conduzir, castigar, dominar, etc, etc. E isso custava muito. E mais do que isso, o modo de produção escravista colonial começou a entrar em xeque em função de um novo modo de produção que surge no final do século XVIII, que é o modo de produção capitalista, que é muito mais produtivo. Você consegue muito mais produção por um trabalhador no modo de produção capitalista do que você consegue em produção de um escravo no escravismo colonial, né? Por causa de um elemento fundamental, que é básico do modo de produção capitalista, que tem a ver com as relações de trabalho do modo de produção capitalista, que são diferentes dessas relações de trabalho aqui, de dominação escrava, que é a divisão do trabalho. Aí você tem as relações de mercado também, quer dizer, à medida que você assalaria o seu trabalhador, você dá a ele condições de compra daquilo que você mesmo faz. Então você cria um mercado consumidor para as coisas que você produz e coloca as coisas em circulação. Mas mais do que isso, a questão da divisão do trabalho, ou seja, pensem no que é um escravo do eito, né? O escravo do eito colhe a cana, ou colhe o café, seca o café, torra o café. Ele percorre o curso da produção toda, ele tem o domínio da produção, da técnica total, e ele faz tudo. Um trabalhador do capitalismo, que trabalha a segunda divisão do trabalho, ou só colhe, ou só seca, ou só torra, ou só moe, etc. E com isso você consegue fazer, pela mecanização, com que ele produza muito mais do que se estivesse usando seu tempo para fazer todo o processo. A divisão do trabalho é um achado fundamental e uma característica básica do modo de produção capitalista. E é ela que faz a produção capitalista ser tão produtiva, né? Porque a partir do momento que um trabalhador só faz uma coisa, aquilo se torna tão mecânico que ele consegue fazer cada vez mais rápido. E além disso, você colocando esse trabalhador em função da máquina e não o contrário, ele vai trabalhar no ritmo da máquina e não o contrário também. Não no ritmo dele, vital, etc, etc. É interessante, não sei se vocês já perceberam, né? A gente acha que isso é muito distante de nós, mas até que ponto nós também não somos controlados pelos nossos computadores, né? Para mim, o computador é o suprassumo da divisão do trabalho. Porque hoje em dia a gente trabalha o tempo todo, não sei se vocês já perceberam, né? A gente está ligado nos nossos e-mails, está respondendo, é de noite, é de dia, não tem mais horário, não tem mais das 9 às 5, não tem mais fim de semana. E quem faz o nosso tempo é a máquina, não somos nós. A gente tem que esperar a máquina pensar, a máquina processar, a máquina fazer. Não é? A gente está muito mais ligado a um tempo que é alheio a nós do que a gente pensa, não é? Então vejam, isso no começo se tornou, enfim, mudou totalmente as relações de trabalho e muda totalmente a relação trabalhador-produção também. Vocês lembram do Chaplin lá apertando o parafuso, né? Nos tempos modernos. É mais ou menos isso. Então vejam, a abolição, quer dizer, o final da escravidão colonial, o colapso do modo de produção escravista colonial, ele não se dá à toa e também não é uma questão de idealismos, né? Quem foi que mandou a gente eliminar escravos no Brasil? Quem foi que a gente mandou? Quem foi que mandou abolir a escravidão no Brasil? Alguém falou na primeira aula, falou, Princesa Isabel. Eu falei, mas quem mandou a Princesa Isabel abolir escravos no Brasil? Foram os ingleses, que fizeram a primeira revolução industrial e que foram, né, quem primeiro implantou no mundo o modo de produção capitalista tal como a gente conhece pelo Marx, né, com as forças produtivas capital-trabalho, com as relações de produção baseadas na divisão do trabalho, tá, e no trabalho assalariado. Tá? Então é por aí que as coisas, enfim, começaram, tá?
Então, basicamente, o que o Gorender vai fazer no segundo capítulo é a descrição desse modo de produção escravista colonial, mais ou menos como eu coloquei para vocês aqui, tá? E agora a gente tem que tentar pensar o que isso tem a ver, então, com o romance, né, com os trechos do romance que vocês tinham para ler do Pepe Tela. E, enfim, como é que isso, a gente pode, de alguma forma, se apropriar das reflexões do Gorender para a gente poder ler também melhor o Pepe Tela.